vais tão desanimado, coração cansado, mas Senhor confessa, já não pode voltar. Não há por que pensar em desistir. Não há por que parar de caminhar. Na luz, vou te mostrar a solução. A força que precisas vem do céu. Clame um pouco mais. Aquele que te ama não te esqueceu. Está só te provando, glorifica a Deus. O justo viverá da fé, e a fé fará o justo vencedor. Vencedor. Saia deste pranto, cante um hino de louvor. Deus deseja te ouvir, dizer que Ele é grande. Acredite no poder que vem lá do alto. Nosso Deus é forte e vai te ajudar. Não há por que pensar em desistir. Não há por que parar de caminhar. Na luz, vou te mostrar a solução. A força que precisas vem do céu. Clame um pouco mais. Aquele que te ama não te esqueceu. Está só te provando, glorifica a Deus. O justo viverá da fé, e a fé fará o justo vencedor. O justo viverá da fé, e a fé fará o justo vencedor. O justo viverá da fé, e a fé fará o justo vencedor. Vencedor. Boa noite, meus irmãos. Que maravilha poder estarmos juntos novamente nesta live para estudo da Palavra de Deus. Bom estarmos aqui, bom estarmos juntos, bom estarmos nessa santa comunhão, a comunhão com os irmãos, que é comunhão maravilhosa, e a comunhão com Deus, né? Maravilhoso. Quero saudar os irmãos que já estão conectados, né? A Isaura, minha cunhada, a Luísa, lá do Paraná, a Eva, minha tia,
o Erlindo e a Sonja, né? O Márcio, a Roseli, todos esses irmãos já estão conosco, já conectados, e eu quero saudar cada um de vocês, dizendo que é uma alegria muito grande poder estar juntos para o estudo da palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nesse momento de estudo da tua palavra, queremos pedir que teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor possa abrir nossas mentes através do poder do Espírito para compreender o ensino, ó Deus, e que seja para nossa edificação espiritual. Abençoe cada um dos nossos irmãos que tem tido esse interesse, tem tido essa vontade de conhecer a tua palavra, de conhecer o Senhor, de conhecer os teus planos. Obrigado, ó Pai, por tão grande bênção de poder compartilhar com os irmãos desses ensinamentos que nos vêm da tua palavra. Abençoe cada um, abençoe cada pedido, Senhor. Esteja, ó Deus, curando cada enfermidade, esteja provendo o sustento de cada lar. Abençoe-nos, ó Pai. Carecemos do Senhor e é nessa confiança de que o Senhor está conosco que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, como é bom mais uma vez estar reunidos para o estudo da palavra, né? Eu espero que os irmãos tenham tido assim a compreensão de verificar o caminhar dos estudos, né, que tem o tema a história da redenção. Nós temos começado no livro do Gênesis, desde o começo da criação, da queda do homem, depois do chamado de Abraão, da prova de Abraão, depois das fraquezas de Abraão, o que mostra que nós somos sujeitos ainda a pecar, mas que Deus reconhece a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e nos abençoa, né? Assim como abençoou Abraão, ele abençoa cada um de nós. Então, este é o estudo, né? A história da redenção. O currículo, ele é extraído do livro A História da Redenção, que foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior e que foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Nós temos lido, temos feito algumas pequenas alterações e alguns outros pequenos comentários, e dessa forma temos dado com os irmãos esse tema que eu tenho achado muito interessante. Hoje nós vamos falar é a lição 9, e vamos falar então acerca dos elos humanos da providência divina. E hoje a história já vai estar centrada na vida de Isaac, né, que é o sucessor de Abraão, né? Filho de Abraão, o segundo patriarca, né? Então, hoje é este o nosso tema, elos humanos da providência divina. É a lição 9 desse tema, desse currículo, a história da redenção. Quero também saudar a Fernanda, que também está nesse estudo, né? Maravilhoso estarmos juntos, Fernanda. Deus abençoe você, sua casa, abençoe também o Sidney na recuperação dele, né? Da sua enfermidade, da recuperação também dessa queda que ele teve, né? Que dessa forma também o prejudicou bastante. Nós damos graças a Deus por saber que o Senhor, Ele mesmo vai responder as orações, Ele mesmo vai estar curando, ok? Irmãos, o texto que eu vou ler hoje é um texto longo. Aliás, são dois textos, né? Texto longo, mas é muito importante que a gente esteja acompanhando a leitura para que a gente possa, então, estar juntos verificando os acontecimentos e entendendo a lição, né? O primeiro texto é Gênesis 24, os versículos 1 a 27. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero saudar também o irmão Osmar, que está conosco. Já nos deixa saudades, Osmar.
Osmar mudou para longe agora, né? Está lá na Baixada Santista, em tratamento. Esperamos que Deus também o abençoe na sua recuperação, no seu tratamento. Um abraço, meu irmão. Então vamos ao primeiro texto, Gênesis 24, os versículos 1 a 27. Ora, Abraão já era velho, de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tomar teu filho à terra de onde saíste? Farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de fazeres tomar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e partindo, foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. E disse o Senhor, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba. E ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber, peço-te, um pouco de água do teu cântaro. Respondeu-lhe: bebe, meu senhor. Então, com presteza, abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos.
até que acabem de beber. Também com presteza despejou o seu cântaro no bebedouro e, correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. E o homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e perguntou: de quem és filha? Dize-me, peço-te. Há lugar em casa de teu pai para nós pousarmos? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: temos palha e forragem bastante e lugar para pousar. Então inclinou-se o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade quanto a mim. O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Então este foi o primeiro texto, como eu disse, texto longo, capítulo 24, os versículos 1 a 27. Esse texto ele conta acerca da maneira como Deus providenciou a mulher para que fosse a esposa de Isaac. Ok? E aí, antes de ler o segundo texto, eu quero saudar mais irmãos, né? A Marina e o Joca, lá de Diadema, que também entrava agora para o estudo. O nosso irmão Adalto, que é lá de São Pedro, que maravilha, interior de São Paulo. E a Cláudia, que também está conosco, né? Muito bem, meus irmãos. Como dissemos aos demais, é muito bom estar com vocês, é maravilhoso estar com vocês nessa live, nesse estudo da Palavra de Deus. Vamos continuar então. O segundo texto, que também é longo, o estudo não vai ser também tão grande assim que atrapalha a leitura longa. Mas vamos lá, o segundo texto é Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Os irmãos vão procurando, né, para fazermos essa leitura. Quando os irmãos acompanham também conosco a leitura, não fica tão cansativa, né? Não fica tão enfadonha, né? Apesar de que a palavra de Deus não é enfadonha. Mas é que, às vezes, somente a leitura cansa um pouco os ouvidos. Quando estamos lendo, é bom, porque aí a gente também vai percebendo os detalhes. Então, o primeiro texto foi Gênesis 24, versículos 1 a 27, que falava da maneira como Deus providenciou a esposa para Isaac. Agora, vamos já ver a conduta de Isaac. Já agora casado, já com filhos. Então, agora vamos ver um episódio na vida de Isaac, no capítulo 26 de Gênesis. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Também, desculpa, eu vou voltar à leitura, mas é que a Ângela também entrou, né? Entrou também aqui na live, até antes, e eu tinha passado, né? Não tinha saudado. Saúdo você também, Ângela, viu? Um abraço. Então, Gênesis 26, vamos lá. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra.
porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim, habitou Isaque em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era formosa à vista. Ora, depois que eles se demoraram ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por sua causa. Replicou Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem, ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. Engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abrão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso Deus te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e acampando no vale de Gerar, lá habitou. Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali, e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Beerseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência, por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, o chefe do seu exército. Perguntou-lhes Isaque: por que vieste ter comigo, visto que me odiais e me repeliste de vós? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, que não nos farás mal, assim como nós também não te havemos de tocar. E te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram, e beberam, e levantaram-se dali de manhã,
e juraram de parte a parte. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: temos achado água. Ele chamou o poço Seba. Por isso é o nome da cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Meus irmãos, esse segundo texto fala de Isaque, já agora com sua família e tomando providências com respeito às questões de fome que havia lá na terra onde ele estava. Depois ele indo até os filisteus, né? E depois habitando lá em Gerar e depois em Berseba. Sempre o Senhor com ele, sempre o Senhor abençoando, apesar de ele ter tido a mesma fraqueza de Abraão mentindo acerca da sua mulher, o Senhor o abençoou. O que nós vamos falar hoje é sobre a providência de Deus, né? Deus intervindo na nossa história. Deus intervindo na vida do homem para que as coisas aconteçam como Ele determinou. Nós estamos falando acerca da história da redenção. E aí então nós vamos percebendo Deus agindo na vida das pessoas, Deus agindo na vida dos seus filhos, para que as coisas acontecem como Ele planejou. E de fato aconteça a redenção na história do homem, como Ele determinou. Ok? A providência de Deus. É isso que nós vamos ver, né? Bom, o significado fundamental da palavra providência é ver antes ou com antecedência, ou prover algo para, né? Com esses sentidos, a palavra providência fica longe de conseguir expressar o profundo significado da doutrina da providência, a qual significa muito mais do que ser Deus um espectador ou um observador das coisas que os homens fazem. Significa muito mais do que dizer que Deus pode ver as coisas antes que elas aconteçam. A Confissão de Fé de Westminster, feita no século XVII, define providência da seguinte maneira. Lá no capítulo 15, ele fala assim, capítulo 5, ele fala assim: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Meus irmãos, veja o que significa então a providência de Deus, né? É Deus dirigindo, Deus guiando, Deus fazendo todas as coisas acontecerem para o cumprimento de um propósito seu, de um plano seu já determinado. O que realmente a doutrina da providência significa é que o que Deus cria também sustenta. O universo não só dependeu de Deus para existir, como também depende de Deus para continuar existindo. E assim também cada um de nós. Deus sustenta todas as coisas pelo seu poder.
Nós vemos isto revelado em Hebreus 1, versículo 3. Em Atos 17, 25 e 28, a palavra diz: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. A soberana providência de Deus está acima e além de nossas ações. Deus opera sua vontade por meio da vontade humana, sem violar a liberdade dessa vontade humana. E é isso que nós vamos ver, irmãos, né? Quando nós temos o título lá dessa palavra hoje, elos humanos da providência divina, nós queremos exatamente mostrar esse elo, né, da providência divina sendo feita nas ações do próprio homem. E aí, como diz a parte final do que nós acabamos de ler, né? Que Deus mesmo, a soberana providência de Deus, ele age, ele faz operar por meio da vontade humana a sua vontade. Interessante isso, né? A soberana providência de Deus está acima e além de nossas ações. Deus opera a sua vontade por meio da vontade humana, sem violar a liberdade dessa vontade humana, né? O homem agindo dentro da sua liberdade de agir, e isso significa a providência de Deus para que as coisas aconteçam como Ele tem determinado. Isso é o que significa a doutrina da soberania de Deus, a doutrina da providência divina, ok? Então vamos ao nosso estudo, né? Um abraço, Osmar, já mencionei você, né? Nós também temos tido muita saudades, Osmar, viu? Um abraço mesmo, né? Deus abençoe você e a sua recuperação. Meus irmãos, entrando agora já no estudo, depois de ter dado esse significado do que nós entendemos por providência, nós dizemos o seguinte: uma leitura superficial da história da redenção poderia dar a entender que há estirpes piedosas e estirpes pecadores, ou seja, há grupos e raças, né, de pessoas que são piedosas, são tementes a Deus, né, e outras que são pecadoras, né, que vivem simplesmente distanciadas da vontade de Deus. Mas uma observação mais atenta vai mostrar coisas diferentes, vai perceber que essas coisas todas estão dentro do plano de Deus. Tudo isso faz parte da história da redenção. Na descendência e vamos ver também que na descendência dos melhores homens vai aparecendo também o estigma do pecado, né? Os homens bons, os homens fiéis, os homens que a Bíblia coloca como heróis da fé, eles também têm as suas fraquezas e o seu pecado. Foi o que se deu na descendência de Abraão, né? Nós temos lá a história de Isaac e Ismael, não é mesmo? Lá a fraqueza de Abraão nessa questão. Nós temos ali também a história de Esaú e Jacó, tem ali também a fraqueza da mulher de Isaac, né? Que ela mesma tramou uma forma pela qual Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Vai tendo essas coisas todas, né? O homem querendo se antecipar aos planos de Deus, ele querendo agir como dando um jeitinho, né? Um jeitinho naquilo que Deus planejou. Mas o que nós percebemos em todos esses acontecimentos é que a seleção contínua que a providência tem de ir fazendo para impedir que a raça humana se decomponha completamente, porque se todos fossem pecadores, então todos iriam se perder. Mas aí Deus vai na história humana trazendo pessoas, mesmo que imperfeitas,
trazendo para si algumas pessoas, para que através dela ele pudesse fazer acontecer a redenção. E aí então vem a história da redenção, através da história de homens que Deus vai levantando, né? Desde Abraão até Jesus Cristo. E o que nós vamos perceber também é uma interferência incessante da providência dentro da raça humana e até mesmo dentro da própria raça escolhida. Ok? E aí então Isaac era filho de Abraão, que era crente piedoso, filho da promessa divina. Não apresenta, entretanto, o mesmo caráter altivo do patriarca Abraão. Isaac era homem mais ou menos passivo, que se deixava levar pela força das circunstâncias, bem como pela ação dos outros. Não obstante, isso foi um elo na imensa cadeia da providência divina. Ou seja, dizemos, esse tipo de caráter de Isaac, diferente do caráter de Abraão, é um elo dessa cadeia de providência de Deus, para que as coisas acontecessem como ele planejou. Então veja, era o filho de Abraão, mas a sua e foi também o pai de Jacó. E embora o seu caráter diferente do de Abraão, com eles forma-se a trindade patriarcal dos hebreus: Abraão, Isaque, Jacó. Quando mais tarde os hebreus fizeram a sua invocação, eles fizeram-na mencionando o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí, dentro agora da história de Isaac, e aí agora alguns pequenos pontos para destacar, e aí concluir o nosso estudo, concluir trazendo agora os pontos principais, né? Então, na história desse patriarca, o patriarca Isaac, podemos destacar alguns episódios principais que vão ser analisados da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos perceber na história de Isaac indícios claros e desígnios desconhecidos. Indícios claros e desígnios desconhecidos. É a história do casamento, da escolha da mulher para Isaac, né? A escolha de Rebeca. Está lá no capítulo 24, os versículos 1 a 27, os irmãos leram aquele texto longo que mostrou como foi que Abraão providenciou uma esposa para Isaac. Então veja, nós vemos nos arranjos do casamento de Isaac que quem se encarregou de tudo para o casamento de Isaac foi Abraão. Isaac apenas aceitou a noiva e, pela providência divina, né, Abraão acertou porque Isaac amou intensamente a sua esposa. Né? Agora, quais eram os indícios claros que a providência tinha dado? Quais eram os indícios claros que a providência tinha dado? Então vejam, o propósito de Deus separar uma raça dentre todos os povos. Ou seja, Deus já havia dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação. Então Deus separou Abraão com o propósito de formar uma raça eleita, escolhida, um povo que ele pudesse chamar o seu povo. Dentro deste
dentro deste indício, o que aconteceu? Abraão resolveu que Isaque não se casaria com uma das filhas dos cananeus. Os cananeus adoravam deuses estranhos. Os cananeus eram pagãos. E Abraão decidiu, né, dentro desse propósito, ele decidiu que o seu filho não casaria com uma filha de estranhos. Né? Deus, veja aí a providência, Deus orientando instintivamente Abraão para isso. Então isso significa indícios claros que a providência tinha dado. Abraão não quis que seu filho se casasse com gente estranha. Nós vemos lá isso nos versículos de número 2 a 4. Vou repetir. Gênesis 24, 2 a 4. Vou repetir o texto. Fala assim. E disse Abraão a seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Irmãos, não lhe faltariam alianças por meio do matrimônio do seu filho com os príncipes da terra. Qualquer um dos príncipes daquela terra teria imenso prazer de que o filho de Abraão se casasse com uma das suas filhas. Mas se isso acontecesse, isso certamente iria prejudicar essa linhagem escolhida, porque aí então Isaque se casaria com uma mulher que tinha deuses estranhos, com uma mulher que tinha a cultura de adorar deuses estranhos. Por isso que Abraão não permitiu que o seu filho se casasse com uma das filhas dos cananeus. Por isso Abraão mandou o seu mordomo à casa dos seus antepassados e parentes para buscar uma noiva para o seu filho. E quem seria a sua noiva? Nem ele sabia. Nem o mordomo. Este, porém, seu mordomo, foi à terra onde o seu senhor o mandara. E depois de orar, pediu a Deus um sinal. E foi por meio deste sinal que ele escolheu a noiva. Vocês lembram na narrativa de Gênesis 24? Ele orou ao Senhor e disse, ó Senhor, aí vem as mulheres para buscar água. Eu vou, Senhor, pedir a uma delas que me dê de beber. E sem que eu peça que ela dê água para os meus camelos, aquela que me der a beber e disser, vou dar também água para os teus camelos, essa certamente é a mulher que o Senhor escolheu para se casar com a filha do meu Senhor. Então veja, que com o filho do meu Senhor. Então veja que depois que ele orou, diz o texto que ele mal acabou de orar e aconteceu tudo conforme o sinal que ele havia pedido a Deus. Isto é providência. Isto é a providência de Deus. Isso significa Deus dirigindo tudo. Isso é o que significa dizer elos humanos da providência divina. Ou seja, a vontade humana vai tendo esse elo com a providência divina, de sorte que a vontade humana ela é orientada pela providência divina. Sem que isso prejudique a liberdade do homem de fazer a sua escolha. Não é interessante isso? Significa que os desígnios de Deus são insondáveis. Não é maravilhoso? Como o nosso Deus é grande, poderoso, sábio. Significa, então, que os desígnios de Deus são insondáveis.
E assim, Rebeca também entrou com um elo na misteriosa corrente da providência divina. Porque diz o texto que ela foi consultada para dar o seu consentimento no matrimônio. E ela aceitou. Né? Já nesse tempo, a noiva era consultada para dar o seu consentimento no matrimônio. Está lá no versículo 58 do capítulo 24. Também já se fazia depender da bênção divina e a felicidade conjugal. Naquele tempo, procurava-se a mulher que tivesse capacidade para suprir as necessidades do lar. E Rebeca era essa mulher prendada. Dados esses passos, tudo mais ficava a cargo da providência. Não é maravilhoso como Deus age? Né? Então, este é o primeiro elo. O segundo ponto, então o primeiro ponto é esse, né, que nós vimos, né, dentro dessa providência de Deus, é indícios claros e desígnios desconhecidos. Isso também acontece conosco, quando nós buscamos o Senhor, sabedoria para as nossas atitudes, as nossas ações. Deus vai nos guiando conforme a sua providência. Deus vai nos dando sinais de qual é a sua vontade, e a sua vontade é feita em nossas vidas. E assim nós agradamos a Ele. Amém? O segundo ponto é o seguinte: dentro da providência de Deus, fraqueza do homem e socorro de Deus. Fraqueza do homem e socorro de Deus. Lá em Gênesis 26, nós lemos, os versículos 1 a 17, conta que Isaac fraquejou, assim como seu pai fraquejou também, e mentiu, dizendo que a sua esposa era sua irmã, com medo de que os homens daquela terra tomassem a sua mulher e o matassem. Então ele fraquejou. Mas dentro dessa fraqueza, Deus mesmo fez com que Abimeleque descobrisse que Isaac havia mentido. E ainda dentro da providência de Deus, significando o socorro de Deus em favor daquele que era seu, daquele que era seu filho, esse socorro de Deus vem em favor de Isaac, de maneira que Abimeleque, ao invés de ficar raivoso e aí então destruir tudo, não, ele fez uma aliança com Isaac. E ainda proibiu que as pessoas da terra fizessem qualquer mal a Isaac. Então é impressionante como certas fraquezas se transmitem de pais para filhos. Vimos que uma das fraquezas de Abraão era o medo. Vimos na aula passada. E por causa do medo ele mentiu. Em Isaac aparece a mesma coisa. Indo a uma cidade chamada Gerar, por amor à vida, enganou o povo, dizendo que Rebeca era sua irmã. E como no caso de Abraão, foi a providência que o livrou de um desastre muito grande. O mentiroso é sempre um fraco, né? A mentira revela duas coisas: interesse pelas coisas materiais ou medo do sofrimento físico. E foi por causa disso que ele mentiu, medo do sofrimento físico. Isso acontece conosco também. E nós temos então que pedir a Deus que nos abençoe para que não venhamos cair nessa fraqueza, nessa tentação. E se somos do Senhor, Ele vem em nosso socorro, mesmo quando às vezes agimos errado. Ainda assim Deus vem em nosso socorro. Deus não tardou a mostrar ao patriarca que não havia razão para temer, uma vez que ele tinha por si o amparo da providência. Não é mesmo? E o terceiro e último ponto: diligência humana e bênção de Deus. São os versículos 26 até o versículo 18. E aí é aquela história que fala de Isaac cava um poço, vem os filisteus e entulha o poço. Isaac cava outro poço, vem os filisteus e
entulha o poço. E Isaac, com paciência, com diligência humana, vai agindo sem conflitos. E Deus vai abençoando. Vai abençoando. Então, não obstante a sua relativa passividade, Isaac também se mostrou muito diligente. Quando apareceu a fome na terra, ele formulou imediatamente um plano que só não executou porque Deus não lhe permitiu. Encontrando-se em Gerar, não perdeu tempo na ociosidade, mas preparou a terra, fez uma grande sementeira e teve uma grande colheita, porque Deus o abençoou. Como ele tivesse cavado alguns poços e os filisteus, cheios de inveja, o hostilizassem, ele não perdeu tempo numa contenda inútil e nociva. Abandonou aqueles poços e cavou outros. Novamente, a bênção de Deus recompensou a sua diligência. Segue-se daí uma lição muito importante. Deus abençoa aqueles que se esforçam por fazer o melhor que podem. Às vezes queremos agir com violência, né? Às vezes nosso ímpeto de vingança quer fazer justiça com as próprias mãos. Confiemos em Deus. Entreguemos tudo nas mãos de Deus. Agir com paciência, com humildade, com passividade, com diligência, porque Deus abençoa os que se esforçam por fazer o melhor que podem. É certo, meus irmãos, é certo que há uma providência que vela, que dirige os acontecimentos, que dispõe as circunstâncias e da qual todas as coisas necessariamente dependem. Nem sempre os desígnios sábios dessa providência aparecem com suficiente clareza, mas aos homens incumbe cumprir com diligência os deveres claramente ensinados na Bíblia e reconhecidos pela consciência. Porque é aí onde se revela a providência de Deus. Agindo com diligência naquilo que claramente a Bíblia nos ensina. Reconhecendo aquilo que é o ensino de Deus na sua palavra, aquilo que a nossa consciência nos faz perceber que é a vontade de Deus, que são planos de Deus. E quando agimos assim, Deus, na sua providência, faz com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem e para o cumprimento dos seus planos. Isaac foi um modelo nessas questões, porque ele não somente foi diligente, passivo, como também homem de oração. O traço mais importante do caráter de Isaac era essa, a oração. Em Gênesis 24, o versículo 63 mostra que foi exatamente quando ele estava no campo, buscando decisão para orar, que viu pela primeira vez a noiva que vinha chegando. E ele estava no campo para orar. Quando ele abriu os olhos, ele viu o servo, o servo do seu pai, trazendo para ele a noiva que Deus tinha providenciado para ele. Coisa boa é o nosso Deus, né? Maravilhoso é o nosso Deus. Então, é isso que nós vimos nesse estudo de hoje, irmãos. Nós vimos nesse estudo de hoje essa ação de Deus para que todas as coisas aconteçam segundo a sua vontade e é para o nosso bem. Não é maravilhoso isso? Tudo para o nosso bem. É nesse sentido que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Elos humanos da providência divina. Deus agindo na nossa vontade, de sorte que com liberdade nós fazemos o que é segundo a vontade de Deus. Amém? Deu para entender isso, meus irmãos? Não é muito fácil entender, mas é muito gostoso de saber que Deus é aquele que intervém
na nossa história, provendo todas as coisas para um fim proveitoso. Né? Para dar glória a Deus, Deus intervém na nossa história, para que todas as coisas aconteçam para um fim proveitoso. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe cada um que tem colocado nas mãos de Deus a sua vida, né? Porque Deus vai fazer com que todas as coisas aconteçam para um fim proveitoso. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus maravilhoso, o Senhor é soberano em fazer com que as coisas aconteçam conforme o Senhor tem planejado para o fim determinado. Obrigado, Pai, porque nós estamos dentro desses planos. Obrigado que o Senhor nos incluiu nos teus planos. Obrigado, Pai, porque o Senhor abre a nossa mente e a nossa vontade para desejar o que é do seu querer. Que seja assim nas nossas vidas, ó Pai. Que a nossa vontade seja sempre fazer a tua vontade. Dessa maneira, ó Pai, faz-nos filhos obedientes, filhos que têm prazer na tua palavra, filhos amados. Obrigado, Pai, porque o teu amor se revela de maneira tão grandiosa que as coisas ao nosso redor contribuem para o nosso bem. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, abençoe cada um, cada lar, cada família, em particular. Entregamos todos em tuas mãos, meu Deus, rogando bênçãos sobre eles, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por estar aqui com a gente. A Maria também entrou, né, Maria? Que maravilha. Obrigado que vocês estão conosco. Obrigado porque participaram do estudo. Na próxima aula, nós vamos ver a lição 10, cujo tema é o homem natural. A lição 10 é o homem natural. Então a gente vai vendo, vai tirando desses homens de Deus, segundo o livro de Gênesis, né? Vamos tirando as lições para nossas vidas, certo? Eu estou vendo também aí a Tatiana, né? Ela não está conseguindo mais interagir através do chat, mas nós vemos aí, eu vi lá agora que ela esteve também com a gente, ela e o Eduardo. Um abraço para vocês também, viu, meus irmãos? Abraço a todos vocês. Deus seja bondoso em estar dando a vocês uma noite maravilhosa. E sexta-feira estaremos juntos aqui, hein, irmãos? Sexta-feira é o nosso culto familiar, né? Vamos estar aqui para o nosso programa que chama ECO. Estudar, compartilhar, orar, né? Vamos estar juntos para a glória de Deus, né? E que o Senhor nos dê dias de bênçãos nas suas mãos. Um abraço a todos, um beijo a todos, que Deus possa abençoar e ter uma noite gostosa de repouso. Boa noite. A Eva, minha tia também, né? Boa noite, minha irmã, e a paz do Senhor a todos vocês.